Podem todos se assentar, a paz do Senhor, a igreja, amém? Pastor, obrigado por mais uma oportunidade, obrigado a pastora também, a igreja que sempre nos recebeu com bastante alegria. Nós estamos chegando ao final desse ano e eu sempre me lembro, volta e meia me passa em minha cabeça aquela, eu não lembro exatamente o nome, mas nós sempre, a maioria das pessoas, quando é virada de ano, de dezembro para janeiro, eles fazem uma lista de tudo que eles pretendem atingir e alcançar no ano seguinte. Por exemplo, chegando em 2015, 16, 17, 18, quais serão os meus planos para o próximo ano? E o mais interessante é que a maioria das pessoas param no meio do caminho, pastor. A maioria das pessoas começam aquele projeto, eu vou ler a Bíblia inteira em um ano, ou então eu vou começar a escrever um livro, ou então e as pessoas param com aquilo. E uma das razões por que nós paramos, primeiro, é que a gente faz isso só no final do ano. Então daí passa um tempo ali, a gente acaba esquecendo da nossa lista. Segundo, é por conta de uma série de outras regras e princípios que correm na humanidade por conta do pecado, que nós somos afligidos. A preguiça, a ganância, a falta de ordem, a falta de humildade, como o pastor estava dizendo que está difícil encontrar integridade, e é verdade. A falta de criar uma motivação para aquilo, ou uma adversidade que você passa, a morte de uma pessoa que você amou tanto, ou a traição de alguém com quem você quis conviver, ou uma pessoa em quem você confiou, e tudo isso vai fazendo desmoronar a tua vida, e daí no meio do trajeto nós paramos. Por isso eu nunca me esqueço de uma frase, eu já disse ela aqui, na verdade na última mensagem eu repeti ela umas 3, 4 vezes, e eu vou dizer mais uma vez: homens de sucesso fazem constantemente o que fracassados fazem de vez em quando. Gravem bem essa frase. Eu quero ser uma pessoa de sucesso, assim como você, não só financeiro, também não tem problema nenhum nisso, mas sucesso no casamento, sucesso na empresa, sucesso em casa, nas emoções, na própria saúde. Eu encontrei um senhor uma vez, médico, perto dos 80 anos de idade, e eu já encontrei ali uma oportunidade para aprender coisas que eu não aprendia. Um senhor viveu muito mais tempo que eu, então ele tem muito mais experiência. Lembra, a sabedoria não vem pela idade, mas a experiência sim. Ele pode ter caído em uma série de etapas na vida dele, e ele pode me mostrar as que deram errado. Não significa necessariamente que ele saiba quais dão certo, porque a Bíblia diz que mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei rico e velho que não sabe se admoestar. Eclesiastes 4:13. Então, a Bíblia também diz em Salmo 119, versículo 100, que o jovem é mais sábio do que aqueles idosos que não sabem ou que não obedecem e não seguem a palavra de Deus. Mas eu olhei para ele e falei que eu tenho uma oportunidade, e era um homem esclarecido. Eu perguntei assim para ele: se você pudesse voltar no tempo e ter a minha idade, se você estivesse na faixa de 20, 30 anos, até 15 anos de idade, o que você faria que você deixou de fazer? Ele falou: olha, o que eu diria para todos os jovens que estão nessa etapa da vida é que eles deveriam se habituar a criar toda semana dias para fazerem exercícios físicos e repetir constantemente todos aqueles dias da semana esses exercícios físicos. Não quer dizer ficar bombadão não, mas você fazer um exercício físico, treinar, cuidar da saúde. Então veja, ele disse que ele deu bastante ênfase. Eu diria para que fizesse assim, mas se repetisse durante todas as semanas até a velhice. O que isso nos ensina? Que homens de sucesso para a saúde, não é nem financeira, agora eu estou dizendo da saúde, por isso que eu contei esse exemplo. Se você quer ter uma saúde boa, você precisa fazer constantemente o que fracassados fazem de vez em quando. Quase todo mundo já começou uma academia, quase todo mundo já começou a comer melhor, fazer um regime, aí abandonou, entendeu? Sabe aquela viagem que às vezes você vai fazer e você fala: agora esquece o regime? Você fala: só nesses dias. Na verdade não é só aqueles dias, você esquece direto. É mais difícil, dói um pouco, mas homens de sucesso fazem constantemente o que fracassados fazem de vez em quando. E eu ainda ouvi mais uma que me chamou bastante atenção: se você quiser ter uma vida de regalias, se prepare para as coisas difíceis. Mas agora, se você quiser ter uma vida dura, se prepare para as coisas molinhas agora, fáceis. Exemplo: dormir bastante, descansar, só jogar videogame, ou então
só ficar no Facebook, no Instagram, correndo foto, no WhatsApp, briga um pouquinho aqui, não aprende, não lê um livro, não lê nada. Isso é fácil, não é fácil? A gente sai daqui, vai lá, enche a barriga, depois dorme, aí no dia seguinte acorda, resmunga um pouco, reclama do serviço, não se dedica muito, faz corpo mole. A hora que vê que o chefe está chegando e vai dar ordem, dá um jeito de correr para o banheiro, falar que está passando mal, porque senão vai sobrar para você. E no final, isso tudo é fácil de fazer, mas daí se prepare para uma vida difícil no final. Uma velhice complicada, uma saúde debilitada, falta de recursos financeiros, ou a conta vindo para pagar e você não sabendo o que fazer, ou um filho nas drogas e agora você não sabe mais. E a sabedoria diz, como nós já repetimos muitas vezes em Provérbios 1, 24 ao 32, que ela vai dar risada de você. E de madrugada me buscarão, mas não me encontrarão, porque não ouviram o meu conselho e não deram atenção quando eu clamava nas ruas. Vós tolos, até quando amareis a simplicidade? Então veja, nós podemos transformar radicalmente a nossa vida, desde que façamos constantemente o que fracassados fazem de vez em quando. É fácil, você não precisa contar para ninguém do teu lado, mas só pensa em coisas que você já começou a fazer e parou. Você fala, ai que pena, Paulo, você está falando isso só para eu sair mais triste hoje? Não, é para você voltar a fazê-las e criar uma motivação para continuar fazendo-as. Isso tudo vai te ajudar a ler a Bíblia, isso tudo vai te ajudar a ensinar como criar e educar os teus filhos. Como que você faz, por exemplo, para lidar com uma adversidade séria no teu casamento? Eu me lembro, eu já compartilhei isso também, mas talvez, eu vi que tem pessoas novas aqui hoje, eu vou repetir esse exemplo. Desde que eu me entendo por gente, pequenininho, eu tinha uns 6, 7 anos de idade, era por aí, eu não lembro a idade certa. Eu acordava cedo para ir para a escola, eu lembro de ver minha mãe numa sala que tinha no fundo, tem ainda, mas agora não é mais uma sala de TV, no fundo tinha uma salinha onde ficava um videogame para a gente brincar, um sofá e a televisão. E nessa televisão eu lembro dela acordar cedo e assistir a Joyce Meyer, porque ela estava passando um momento difícil no casamento dela e ela queria resolver aquilo. Ela acordava mais cedo para aprender com quem conquistou, com quem sabia, com quem poderia ajudá-la no casamento. Agora nós vemos muitos homens e mulheres perdendo o casamento, mas não buscando o conselho, não esforçando um pouco. Você quer uma vida de regalia? Se prepare para as coisas difíceis. E o mais incrível ainda, as pessoas querem ter o que você tem, mas elas não querem fazer o que você fez. Elas querem, nossa, que sortudo, mas elas não reparam o tanto de esforço que você tomou para chegar até onde você está. Elas têm inveja e querem o que você, não só financeiro, a família, olha que casamento extraordinário do vizinho, que nem crente é muitas das vezes. Mas por que comigo não? Porque eles fizeram coisas que você não fez. Então muitos querem o que você tem, mas não querem fazer o que você fez. E agora eu vou te dizer mais ainda, às vezes essa pessoa somos nós mesmos, o que me inclui. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos, eu podia estar ali, mas será que nós estamos fazendo o suficiente para chegar àquele ponto? Sabedoria é a capacidade de reconhecermos qual é uma decisão sábia e qual não é uma decisão sábia. O tema da mensagem de hoje é características de um servo sábio. Características de um servo sábio. Vou dar um exemplo. Aquelas pessoas que constantemente, eu creio que a maioria aqui vem constantemente, estão constantemente na igreja. Praticamente 70 a 80% de tudo que você ouve, você esquece depois de 72 horas. Passa alguns dias, você esquece a maior parte da informação que foi trazida até você. Essa frase que eu disse, homens de sucesso fazem constantemente o que fracassados fazem de vez em quando, talvez você já tenha escutado eu falar ela num culto anterior, mas você já tinha esquecido dela. E agora que eu falei, você, é verdade, eu lembro dessa frase. Mas será que essa frase não deveria ter batido na sua mente, como na minha também? Porque quando eu prego justamente para mim também. Será que ela não deveria ter martelado durante os dias e as semanas em nós mesmos? Essa é uma prova, se não foi o teu caso, de falta de diligência. Qual? Anotar, registrar, ouvir. Praticamente 95%, né, Luiz Gustavo, das mensagens aqui a gente filma e elas vão para a internet. E logo eu creio que vai ser assim, a gente vai pregar, na semana seguinte já vai estar lá e todas atualizadas. O Luiz Gustavo tem ajudado bastante. Então se você não tem caneta, ou se você não tem o hábito de anotar, se você nem sabe ler ou escrever, você pode ouvir. E não precisa ser só uma mensagem dessa sobre o tema, mensagem do Paulo, não. Você pode ouvir qualquer tema, e hoje com a internet está mais fácil. O pastor estava dizendo que a internet é usada para corromper e destruir valores cristãos, o que de fato é verdade, como a gente viu até pouco tempo, em todo o campo. Se você abrir a internet, você vai ver toda hora.
a desmoralização da sociedade, levando a sociedade ao caos e ainda projetando dardos inflamados na igreja, no povo de Deus, para destruí-la. Eu até estava vendo agora há pouco ali em Eclesiastes capítulo 7, que assim como o dinheiro te protege, a sabedoria também te protege. A diferença é que a sabedoria não traz dores para você. Olha que interessante, a Bíblia reconhece que o dinheiro nos protege, mas ela diz que a sabedoria é mais excelente do que o dinheiro. Isso não quer dizer que o dinheiro não protege. Nós temos mais ou menos 3 formas de proteção ensinadas na Bíblia. Hebreus 11:1, a fé. A fé traz proteção. Eclesiastes capítulo 7, o dinheiro. E o mesmo texto de Eclesiastes, a sabedoria. Como que eu posso te provar e mostrar isso? Pense em um homem. Eu ouvi a história de um senhor que era um empresário. Ele estava saindo da sua empresa, muito rico, e ele andava com 2 seguranças. Não é barato pagar 2 seguranças para ficar andando o tempo todo do teu lado. E um rapaz veio, um menino, um jovem, um pivetinho, veio com uma faca e queria roubar o relógio daquele empresário. Em menos de 1 minuto o menino estava morto. O dinheiro trouxe proteção, uma proteção física para aquele homem. Claro, a Bíblia mesmo diz isso em Eclesiastes 7:12, mas não há comparação com a proteção que a sabedoria te traz, porque ela excede, além dela atingir o nosso campo material, ela excede o campo material, ela também alcança o espiritual, porque daí nós temos a garantia da salvação. Não adianta nada eu ser protegido hoje de morrer por um ladrão, mas depois quando eu chegar à minha velhice eu faltar, eu morrer, e então eu perder a minha salvação. E a Bíblia mesmo diz que aqueles que vivem muito hoje, em Salmos 90, 92, que aqueles que vivem muito hoje vivem no máximo 70, 80 anos, e o que é isso perto da eternidade? É nada. Mas por que eu disse que o dinheiro também traz proteção? Os ímpios sabem disso, e é por isso que os ímpios não querem que a igreja tenha dinheiro, porque o dinheiro também pode proteger a igreja de diversas formas. O dinheiro pode, por exemplo, proteger uma igreja que venha sofrer uma ação judicial. A igreja pode ter mais recursos e força para vencer aquilo. O dinheiro pode proteger a igreja quando ela protege os seus próprios membros, entregando cestas básicas, ajudando não só os membros da igreja, como a própria expansão do evangelho, através de livros, bíblias, materiais. Imagina que bênção se nós pudéssemos presentear todas as pessoas do mundo com os melhores materiais cristãos e evangelísticos, se pudéssemos ter os melhores horários e programações cristãs na televisão. Tudo isso depende do dinheiro, e é por isso que a internet tem sido uma fonte para destruir o meio cristão, não só nos recursos financeiros, como em toda a moral, em todos os princípios bíblicos que são ensinados através da palavra de Deus. E o que nós temos que fazer? Fazer um bom uso desses meios de comunicação, para que nós possamos ser servos sábios. E como eu disse, eu quero falar sobre as qualidades, as características de um servo sábio. Claro, eu não separei muitas delas para a gente poder ter tempo de falar com mais calma sobre cada uma, mas eu creio que cada uma delas será de imenso proveito. A primeira delas é integridade, bondade e fidelidade. É uma só: integridade, bondade e fidelidade. O pastor até disse no começo sobre tá difícil de encontrar pessoas íntegras. Eu lembrei, nossa, veio bem a calhar. Inclusive o texto que o pastor citou de Filipenses capítulo 2, capítulo 2, versículo 5, é uma das evidências de Cristo sendo Deus, se despindo de si mesmo e se tornando homem. Agora veja que incrível. Esse mesmo texto, pastor, eu estava lendo ele hoje, eu grifei ele na Bíblia. Eu falei, Senhor, então esse texto é realmente uma mensagem que Deus tinha para a igreja e para nós. Mas por quê? Talvez nós vivamos pelas palavras. A gente fala que crê em Deus, fala que recebeu Jesus, ou até é batizado, confessa publicamente a nossa fé, sendo batizado no Pai, no Filho e no Espírito, mas não vivemos para Deus. E Cristo, quando Ele se fez homem para morrer por nós, de modo que pudéssemos imitar a Ele, não morrendo, porque Ele já o fez, mas abrindo mão de tudo aquilo que a carne tem a nos oferecer e oferecendo o melhor para Deus. Porque quando nós cedemos à carne, somos escravos da carne e do pecado. Mas quando cedemos a Cristo, somos escravos de Cristo. E Jesus ainda ensina, eu já nem quero mais chamá-los servos, mas sim amigos, porque vocês não são mais como servos para mim. Embora a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, ele começa algumas mensagens dizendo, Paulo, servo de Cristo. Então quando eu abrir mão, me desvencilhar de tudo aquilo que é mundano, material e mal, eu estou me aproximando de Cristo. E uma das formas que eu posso usar para alcançar esse objetivo é ir atrás e em busca de sabedoria.
A primeira característica é integridade. Ela está, quem trouxe a Bíblia, abra em Salmos 55, versículo 12. Salmos 55, versículo 12. O texto está ali. Antes de nós entrarmos nesse texto, não precisa abrir sua Bíblia. Eu vou ler um outro texto, que está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Mas pode deixar o texto aqui no fundo, não tem problema nenhum. Eclesiastes 7, 1. Diz assim, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto, vou mudar, melhor ir a um velório, do que aonde tem um banquete. Porque ali, no velório, se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o apliquem ao coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos na casa onde há alegria. Imagina que texto difícil de entender. É melhor você ir num velório do que numa festa. É isso que está dizendo ali. Melhor ir à casa onde há luto do que onde há um banquete. Melhor é a tristeza do que a alegria. E eu não sei, mas eu sinto que parece que não é melhor eu estar triste do que alegre. Mas aí quando a gente olha esse texto, como é que a gente interpreta? Como que a gente entende o que Deus está dizendo? Eu adoro a interpretação literal da palavra de Deus, a literalidade da Bíblia. Eu não gosto de forçar textos bíblicos. Até Deus criou a terra em 7 dias, e em 6 dias, e no 7º descansou. Aí tem gente que fala, não, para a gente adaptar isso aqui à teoria da evolução, entre um dia e outro podia ser 1000 anos, já que a Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Aí dá para a gente encaixar a teoria da evolução, porque ela precisa de milhões de anos. Então eles pegam o texto bíblico e torcem, mesmo a palavra dia sendo usada em inúmeras outras passagens como 24 horas, e a palavra hebraica sendo a mesma. Então eu não gosto de forçar o texto, e por isso se nós não forçarmos esse texto e o interpretá-lo de forma literal, nós vamos entender o verdadeiro sentido disso e poder aplicar na nossa vida, e algo que talvez você e eu nunca tenhamos pensado. Eclesiastes 7, 1, 2, 3 e 4. E eu não sei se você já reparou, eu até estava assistindo, foi anteontem, eu não sei se vocês ouviram aquela tragédia que teve em Dallas. É um massacre, um homem subiu num apartamento e começou a matar todo mundo que estava no show. Tinha 22 mil pessoas assistindo o show. Até agora não descobriram a motivação dele ter matado aquele monte de gente. Ninguém sabe. Era um homem inteligente que alguns anos atrás tinha conseguido ganhar $5 milhões em aposta. Ele tinha uma mente genial. Ele entrava nessas casas de cassino, porque lá é permitido. E o repórter disse que ele tinha um cérebro matemático. Ele entrava nessas casas, e quando você vai para essas casas de aposta, as casas de apostas são treinadas para não perder, e você perder. Por isso que é proibido aqui no Brasil, porque senão as pessoas perdem casa, carro e descontrolam, porque ela ganha um pouquinho e aposta um pouco mais. Mas ele ganhou 5 milhões em prejuízo da casa de cassino e de aposta. Eu não estou dizendo que é certo isso, mas estou dizendo que ele era, a própria reportagem dizia que ele era um gênio. Ele mandou 100 mil para a esposa, para a namorada dele. Só que ele de repente subiu num apartamento e começou a matar as pessoas. Ele programou aquele massacre. E ele ainda foi inteligente, porque lá onde ele vive é permitido o porte de arma. Qualquer um que quiser ter arma pode ter. E ele foi muito inteligente, porque se ele fosse fazer aquela matação como é feito em alguns outros lugares onde a arma é proibida, ele teria morrido muito rápido se ele fizesse ali, porque todo mundo tem uma arma. Então a hora que ele puxasse uma arma, alguém já matava ele e acabava com aquilo. Então ele subiu num prédio, num hotel, trancou a porta, colocou câmeras filmadoras para não ter perigo de ninguém pegar ele, apontou para a janela, colocou aquela, eu não sei o nome direito, alguma coisa escopeta, alguma coisa assim na arma, que dá para ele mirar nas pessoas. Colocou ainda um negócio que custa $100 para deixar ela virar tipo uma metralhadora, só aperta e mata, e conseguiu ferir 500 pessoas, matar 58 e apavorar toda aquela cidade. E até hoje falando disso. E por que eu estou dizendo isso? Uma mulher que estava naquele evento, ela disse para uma repórter, olha, depois que a gente viveu aquilo, o namorado, o noivo dela, ele quase morreu, ele tomou um tiro de raspão, ele quase morreu, e ela disse, olha, depois que nós vivemos aquilo, a nossa visão da vida mudou completamente. Ela quase morreu, mas ela falou, depois, eles não morreram,
mas depois daquilo eu vejo a vida de uma forma completamente diferente. Nós não somos nada. Aí ela pondera a vida. Olha o que diz em Eclesiastes 7:4, 7:2: melhor é ir aonde há luto do que aonde há banquete. Olha agora: porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o apliquem a seu coração. Ou seja, que aquela mulher aplicou aquela situação ao coração dela. Ela ponderou, ela falou: nossa, eu não sou nada, eu dependo única e exclusivamente de Deus. Por isso que muitas das vezes as pessoas precisam sofrer e apanhar para aprender o valor que tem em tudo. E isso aplica para todos nós, porque nós somos sementes do pecado. E por isso que o texto interpretado de forma literal, ele é extremamente útil para nós. E por que eu trouxe esse texto? Talvez ele pareça um pouco desconexo da mensagem, mas eu creio que talvez seja a mensagem de Deus para alguém que está aqui nessa noite. Porque esse texto, enquanto eu estava sentado ali vendo a ministração sobre o dízimo, o pastor mencionando, eu lembrei desse texto. E veio muito forte dentro de mim uma vontade de citá-lo. E uma aplicação que nós podemos fazer a respeito desse texto também está no versículo 14 do mesmo capítulo. No dia da prosperidade, desfruta o bem, mas no dia da adversidade, considera. No dia da adversidade, considera. Não sei a adversidade que você passa. Eu tenho as minhas, cada um tem as suas. Inclusive na Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13... que nenhuma aflição, nenhuma dificuldade veio acima daquela que podemos suportar, porque fiel é Deus, que não permite que venhamos sofrer tentação acima da nossa capacidade, mas através da tormenta, da dificuldade, Ele nos dá o escape para que possamos suportar. Isso mostra que nenhum problema que você está passando, 1 Coríntios 10:13, seja impossível de ser vencido, porque nenhuma adversidade vem sobre nós acima da nossa capacidade de suportá-las. Então grave isso: no dia da prosperidade, aproveita. No dia da prosperidade, goze, use aquilo que você tem. Mas no dia da adversidade, considera. E lembre-se disso, nós podemos tirar lição. Talvez alguém esteja te chamando, não sei se você já reparou, mas uma das formas com que as mães mais perdem os filhos, e até os maridos, o marido começou a mexer com droga, ou beber, ou seja lá qual for o problema, ou inclusive no filho, esse problema é por causa de amizades, e amizades que parecem maravilhosas. As pessoas confundem ainda. Eu vejo uma dificuldade de pôr isso na mente de pessoas mais jovens. Eu sou jovem também, mas eu digo que eu vejo isso. O que? Nós não devemos dar honra a tolos. Não devemos andar com pessoas que não celebram o nosso Deus. Paulo, mas aí vem aquela conversa: mas Deus não amou todos, eu vou converter as pessoas dentro da boate. Eu quero converter uma prostituta. Existem essas conversas, infelizmente, e eu não entendo, chega a ser até assustador. Tem um texto em Salmos, capítulo 26, versículo 4, que diz assim: não me associarei a homens vãos, não me assentarei com eles. Em Salmos 1, não me assentarei na roda dos escarnecedores, antes o meu prazer está na lei do Senhor. Nós vemos isso, Salmos 101, versículo 7, nem entrará na minha casa aqueles que proferem mentira e que rejeitam o nome de Deus. Aí vem a pergunta: mas então como que nós transformamos, convertemos e abençoamos as pessoas? Espera, eu não preciso entrar no grupo delas, é elas que vão se achegar ao meu grupo, principalmente através dos frutos que eu der. Você quer transformar um grupo de pessoas? Produza frutos. Tem algo melhor? Já viu aquela frase que o exemplo arrasta? O exemplo é algo que é mais poderoso do que você pode imaginar. Por isso que pessoas bem-sucedidas, elas conseguem ter mais influência, porque elas têm o exemplo do sucesso delas. Se você produzir frutos bons para o teu filho vai observar e vai imitar o teu caminho. Se você produzir frutos bons para o teu marido, ele vai perceber. O meu pai não suportava dízimo, até que minha mãe, insistindo, começou a entregar dízimos, e ele via que aquilo dava certo. E ele chegou um dia para ela e falou: vamos começar a dar 20%. Ela falou: não, Paulo, 10% é o que a Bíblia determina. Então isso não impede de entregar uma oferta também. Mas veja só, ele viu o fruto daquilo dando certo. Eu peguei uma agenda dele em que ele escreveu no ano de 2004: minha esposa é uma guerreira. Eu falo isso porque, claro, eu sou suspeito, eu vou puxar saco da minha mãe, mas uma coisa eu digo: nós vivemos e vimos isso. Então tem algo melhor do que um exemplo que você fornecer para o teu filho? Agora tem pais que querem jogar a responsabilidade para a escola educar os filhos. Se a escola for educar teu filho, ele vai sair num museu de arte que você não vai gostar, e no final ele vai chegar em casa com umas ideias bem complicadas. Agora, se você ensinar princípios para ele, aí ele vai falar: epa, isso aqui não é certo. Ele fecha o olho. Eu me lembro,
de estar em situações, por exemplo, não muitas, mas eu tive em escola, ou colocava um filme ou alguma coisa, quando chegava cenas ou partes que aquilo que eu aprendi que é errado, eu fechar o olho, ou eu parar, eu conversar com alguém e ficar disfarçando, porque eu aprendi, mas eu não aprendi porque eu ouvi falar, eu aprendi porque eu vi um exemplo em alguém que eu admirava e respeitava. Não sei se vocês assistiram, tem um filme muito extraordinário, eu inclusive recomendo, chama Em Defesa de Cristo, é isso? Em Defesa de Cristo. É novo o filme ou não? É um filme novo, é extraordinário, é a história de um jornalista ateu, e ele começou a brigar com a esposa dele, porque a esposa dele também era ateia, mas de repente ela começou a gostar dessas coisas de Deus. E ele foi fazer uma investigação, ele falou, eu vou provar que o cristianismo é uma mentira. Ah, mas como é que você vai provar? Simples, se eu provar que Jesus não ressuscitou, acabou todo o cristianismo, fim. Porque todo o cristianismo está pautado na ressurreição de Cristo. No final da pesquisa ele se converteu, porque ele conseguiu encontrar todas as evidências de que Cristo de fato existiu, ressuscitou, e hoje ele virou pastor, pediu demissão do emprego dele de profissional lá como jornalista, publicou uma série de livros, inclusive escreveu um livro sobre esse artigo, toda essa pesquisa que ele fez se tornou um livro em defesa de Cristo. Ele pastoreia uma igreja e tem influenciado as pessoas. Agora, vou te dizer uma coisa, eu disse isso porque ele conta que uma das razões pelas quais ele era um ateu, ele não cria em Deus, foi por causa do relacionamento que ele teve com o pai dele. Ele não tinha uma boa referência do pai dele. Ele teve um conflito. Na verdade, no final ele descobre que o pai amava ele e ele não conseguia perceber aquilo. Mas era um problema emocional do trato do pai com o filho. E ele começa e ele vai numa psicóloga para tentar entender se Jesus existiu ou não. E ela disse, olha, vou só te falar uma coisa. Quando ele disse que não cria em Deus, ela perguntou, como é que é teu relacionamento com teu pai? Ele falou, é meio complicado. Ela falou, né, ele nunca demonstrou amor por você? Você nunca sentiu que ele te ama? Não, nunca. Como é que você sabe disso? Ela, não, é típico de um ateu. Porque, não estou dizendo que é o caso de todos, mas porque normalmente, e ela cita o nome, eu não me recordo o nome de todos eles, mas tem o nome de uma série de ateus famosos, e todos eles tiveram ou ausência de pai desde a infância, ou uma péssima referência em relação com os pais durante a vida. Aí não acreditam mais que é possível um homem, uma pessoa, um pai, amá-los. E consequentemente, claro, os desdobramentos da psicologia a respeito disso são profundos, eu não sei e não conheço. Mas que em suma é que você não passa a acreditar que é possível que haja alguém que teria morrido por você, te amado, um Deus que pretende te salvar. E aí se desenvolve toda... O que é que isso nos ensina? Que a depender da forma que você demonstra exemplo para o teu filho, você define se ele se torna um ateu ou não. Inclusive uma pesquisa que durou 10 anos, ela fez um levantamento e apontou que aonde existe casamento, isso não é nem bíblico, é bíblico, mas provado na ciência. Por isso que eu sempre falo, como a Bíblia é verdadeira, a ciência sempre vai provar a Bíblia. Olha o que o estudo concluiu, que filhos, frutos de um relacionamento de julgo desigual, o pai tem uma religião e a mãe tem a outra, um é ateu e o outro não é, a chance do filho não seguir nenhuma das religiões é de 80% a 70%, 60%, dele não seguir nenhuma delas, porque ele não tem um referencial, ele não consegue construir aquilo para ele. Isso é uma pesquisa que durou 10 anos e tem mais detalhes sobre ela. Se você tiver interesse também, foi um adventista que fez o levantamento e ele conclui apresentando em um programa de televisão. Mas o que eu te digo com isso? É o teu exemplo que vai transformar as pessoas ao teu redor. Então, quantos de nós estamos precisando aplicar o nosso coração na forma com que nós estamos vivendo? Não jogue a responsabilidade para a escola. Põe na escolinha dominical lá na igreja, põe na escolinha de criança para aprender a servir e amar a Deus. Não. Vai ter que vir da tua casa. Eu tenho uma fotografia na minha mente do meu pai sentado lendo a Bíblia até 1, 2 da manhã. Isso subconscientemente e conscientemente me inspira a buscar a Deus. Porque eu não sei você, mas você que teve um relacionamento com um pai, pelo menos um relacionamento saudável, quando você é pequeno, eu lembro de olhar a mão do meu pai e imaginar ele fortão, vai me proteger, se acontecer alguma coisa. Eu lembro inclusive um dia um menino veio me bater, ele saiu correndo, eu fiquei todo cheio, ele foi bater no menino lá, foi assustar o menino, aí eu fiquei todo cheio, eu tenho um pai, é um herói, para a criança o pai é um herói. E se o pai dá um bom exemplo no meio cristão, o filho vai seguir o mesmo exemplo. Agora o pai sai da igreja, uma glória, chega em casa, arrebenta tudo. Isso é falsidade, isso é hipocrisia, isso não se sustenta. A deslealdade e a desonestidade dos desleais os destruirá. Provérbios 11, versículo 3. Mas a sinceridade dos honestos
os sustentará, os manterá firme. No texto que eu mencionei, Salmo 55, versículo 12, fala justamente sobre integridade. E esse é um princípio que falta desde o peão que trabalha na fábrica até os membros da diretoria, até o mais alto escalão. Olha que sério, Salmo 55, versículo 12. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Versículo 13. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, versículo 14, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Nesse texto, em algumas versões diz, se fosse um inimigo que se levantasse contra mim, então eu o teria suportado. Se fosse o meu adversário que se engrandecia contra mim, dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu companheiro, caminhávamos e íamos juntos à casa do Senhor. E eu já certa vez fiz aqui, não vou pedir novamente, mas uma vez eu perguntei aqui na igreja, quantas pessoas já foram traídas por alguém que você acreditou? E quase toda a igreja ergueu a mão, pastor. E isso já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com o pastor e com quase todos nós. E por quê? Por falta de integridade. E essa falta de integridade, eu sempre digo, eu vou repetir, porque a repetição é uma das formas de nós memorizarmos. Volte e meia eu ministro em algum lugar, ou eu prego, eu dou uma mensagem, falo sobre sabedoria ou algum assunto, vem uma mãe ou um pai, alguém fala bem assim, nossa, como eu queria que meu filho tivesse escutado essa mensagem. E eu penso, mas e você, será que não foi boa para você também? Ela é aplicada para mim e é aplicada para você. E eu falo isso para nós desenvolvermos um exercício mental agora, nesse momento. Qual? Não tenta aplicar essa mensagem nesse momento para um terceiro. Pode ser aplicada, mas tenta pôr em você e eu em mim. Aonde está faltando integridade em nós? Sabe aquele jeitinho? Aquilo não pode existir, isso é falta de integridade. Nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas somos salvos pela graça de Cristo. Então, apesar de pecarmos, o que a Bíblia condena ao inferno, inclusive, é aquele que vive na prática do pecado, porque aquele que vive na prática do pecado não é semente de Deus. Ora, aquele que é semente de Deus não pode viver praticando o pecado, porque é semente de Deus. 1 João 3,9. Nós não podemos viver na prática do pecado. Então a pergunta que você pode se fazer nessa noite, que vai definir se você tem características de um servo sábio, é a integridade e é a lealdade. Sabe quais uma das vantagens quando você é íntegro e leal? Uma das vantagens é que você remove o estresse e que os relacionamentos passam a ser mais tranquilos e saudáveis. Quantos aqui gostariam de fazer negócio ou uma parceria ou um acordo com uma pessoa íntegra? Erga a mão. Todos nós gostaríamos de fazer um acordo com uma pessoa íntegra. A pergunta que eu te faço, e nós somos essa pessoa íntegra que os outros podem confiar em fazer um acordo conosco? Será que se alguém fosse fechar um negócio comigo e eu falasse, eu não vou assinar, essa pessoa acreditaria em mim ou não? Eu conheci uma pessoa da igreja, me arrependi depois, lembrei dos ensinamentos de Salomão, ainda falei, nossa, aí eu furei um ensinamento de Salomão, mas era uma pessoa da igreja, eu me compadeci e falei, eu vou ajudá-la financeiramente, fiz um empréstimo. Mas eu lembrei de Provérbios, ainda bem, pelo menos isso eu lembrei. Provérbios 27:12 fala assim, o avisado vê o mal e se esconde, e o tonto vai e sofre a pena. E o simples vai e sofre a pena. Eu falei, pelo menos um aviso eu tenho. Eu falei para ele assinar um cheque e uma confissão de dívida. Ele assinou o cheque, a confissão de dívida. Aquilo me salvou, para depois eu perdi um pouco, mas não perdi tudo, por causa daquele cheque e daquela confissão de dívida. Mas era alguém da igreja, era alguém que cria em Deus, não daqui, é alguém que crê em Deus, não é daqui da igreja. Aí eu te pergunto, até onde vai a nossa integridade? No emprego, o que você conta mentirinha? Elimina essas mentirinhas. Eu não sei que tipo de mentirinha, ou o que você faz que descredita ao teu potencial perante Deus e o teu caráter perante Ele. As características de um servo sábio, a primeira delas é a integridade e a lealdade. E isso está em Provérbios capítulo 3, versículo 3. Não precisa abrir a Bíblia. Provérbios capítulo 3, versículo 3. Filho meu, versículo 3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração, que é o amor e a fidelidade, jamais o abandonem. É o versículo 3. Assim, inclusive aqui é a recompensa, assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Você viu, nós plantamos e nós colhemos também. Mas o texto diz, não desamparem a benignidade e a fidelidade.
Em algumas versões você vai encontrar honestidade e bondade, depende da versão que você usa. Isso nos ensina que é só assim o caminho de nós alcançarmos a graça perante Deus. Eu tinha separado 4 características, eu vou falar 2 delas, e nós podemos falar das outras 2 em uma próxima mensagem. A última delas, então, que é a primeira característica de um servo sábio, é a integridade, fidelidade e bondade. E a segunda característica, e essa eu quero que você preste bastante atenção, porque ela tem um respaldo imenso na Bíblia e uma aplicação muito prática para nós. É a excelência. A excelência em tudo que formos fazer. Uma pessoa sábia, ela é excelente naquilo que faz. Não sei se você já ouviu falar em um homem chamado Henry Ford. Henry Ford é o dono da marca Ford, dos carros Ford hoje. Só que ele morreu, ele nasceu e trabalhou durante toda a sua vida por volta de 1920, 1930. Era bem na época da explosão daquela revolução industrial norte-americana, em que as fábricas estavam trabalhando a todo vapor. E elas precisavam e usavam, preste atenção nisso agora, geradores. Geradores, isso, de energia para poder produzir e trabalhar. E deu um problema em um desses geradores, nos geradores nessas fábricas. Nessas fábricas que produziam carro em grande quantidade. E nenhum dos especialistas e dos técnicos que iam verificar os geradores conseguiam resolver os problemas daquele gerador e fazer com que voltasse a funcionar. Eles arrumavam e depois de 2, 3 dias parava de funcionar de novo. E aí Henry Ford diz que ele, apavorado com aquilo, olhou e disse: escuta, não tem ninguém que possa ajudar a resolver isso? E um rapaz lembrou: escuta, tem um ex-funcionário deficiente físico, mas que ele sabe, ele entende muito de geradores. Ele talvez poderia resolver esse problema. Ele falou: não, pode chamar esse jovem, esse homem que sabe resolver, então, que trabalhar com os geradores. Ele chega até a empresa, em 5 minutos ele mexe em alguma coisa lá nos geradores e ele falou: pronto, está resolvido. Aí o Henry Ford olha: nossa, foi tão rápido assim? Ele disse: sim, o custo é 100 mil. Aí ele falou: mas como? Você ficou 5 minutos para arrumar o meu gerador e você vai me cobrar 100 mil dólares? Era 100 mil dólares. Imagina, 300 mil reais por um serviço de 5 minutos. Aí ele falou: não, eu vou te passar o preço detalhado então do orçamento. $1 por vir e usar o meu tempo, a mão de obra. E $999 por saber aonde estava o problema. Esse era o preço e o custo do orçamento por ele ter resolvido aquele problema. O Henry Ford olhou para aquilo e falou: não, você tem razão, e pagou para ele 100 mil dólares. O que nós podemos aprender nisso? Ele sabia algo que ninguém mais sabia. E ele recebeu 999 mil simplesmente por saber resolver um problema que ninguém mais conseguia. Ele era excelente no que ele fazia. Ele fez com qualidade aquilo. José, por que José se destacou nas escrituras? Se você lê a história dele, você fica fascinado. Porque ele resolveu um problema que ninguém mais resolveu. Interpretar o sonho de Faraó e ainda descobrir que dali 7 anos haveria uma seca. Você imagina se você que está aqui no culto hoje soubesse exatamente qual área e qual cidade aqui no Paraná ia valorizar, que hoje vale 10 mil reais e daqui 10 anos vai valer 1 milhão. Imagina se a gente conseguisse saber isso de antemão. É o que aconteceu com José. Ele falou: vai para ter uma fome seca durante 7 anos, 7 anos de abundância, depois 7 anos de fome, e é bom a gente preparar os mantimentos para isso, que senão a gente vai morrer. Resumo: nos 7 anos de seca, eles estavam cheios de mantimento e todas as terras vizinhas vinham comprar mantimento deles. E mais, depois que acabou o dinheiro das terras vizinhas, eles começaram a comprar, eles davam a terra deles para comprar alimento no Egito, e o Egito foi crescendo na mão de José. E além disso, depois ele começou a, como se fosse trabalhar com arrendamento: você vai produzir na minha terra, e o trabalho teu vai servir para pagar o alimento que você está atrás. Tudo porque José conseguiu ver um problema que ninguém conseguiu ver. Se eu soubesse qual é esse terreno, todo mundo ia vender tudo que tem, comprar aquele terreno, esperar 5 anos e ficava milionário. Mas é exatamente esse tipo de solução, embora aqui seja em uma maior escala, que a gente pode encontrar e fazer e aplicar na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. É você trabalhar tudo com excelência. José preso dentro da cadeia, resolvendo o problema. Veio o copeiro e o padeiro: o que é que vocês estão com um semblante estranho? Não, eu tive um sonho, foi assim, assim, assim. E eu também, eu tive um sonho, foi... Não, a interpretação é essa, essa e essa do teu sonho. Veja que ele tomou a iniciativa de perguntar qual era o problema do copeiro e do padeiro. Às vezes a gente cruza com pessoas que estão com problemas que talvez nós podemos resolver e não perguntamos. Quantas vezes não acontece isso? Tem alguém do teu lado, não estou dizendo que é aqui da igreja, mas pode ser, que está com um problema e não sabe como resolver. E talvez você saiba como resolver esse problema, mas você nunca se deu o luxo, ou você nunca separou um tempo
e perguntar, viu, o que você tem? Será que eu podia te ajudar se estiver no meu alcance? Aí você ajuda aquela pessoa e aquilo pode ser uma corrente de favor e de graça para a tua vida que nunca mais haja igual. Davi fez isso quando ele matou Golias. Quem é esse incircunciso que está fazendo isso? Não, é um cara fortão. Não, ele está ofendendo o nosso Deus. Já matei leão, urso, dá aqui que eu vou pegar uma pedra e acabo com ele também. Ele é mais fraco do que um leão e eu acabei com o leão. Então ele tomou a iniciativa de resolver um problema. Ele foi excelente naquilo que ele fez. Aí Saul coloca ainda aquela armadura nele, ele falou, Saul, me perdoe, mas não dá para usar tudo isso aqui não, eu vou com a minha funda mesmo e vamos ver o que dá. E ele vai lá e em nome de Deus ele derrota Golias. Veja que existe uma diferença. Eu dei um exemplo de José, eu dei um exemplo de Davi. A gente poderia também usar o exemplo de Daniel, capítulo 5, versículo 12. Ele se destacava porque ele era mais excelente do que os demais. Davi, Daniel, José. Mas eu também dei um exemplo de um técnico que trabalhou para Henry Ford. Talvez esse técnico não fosse cristão, mas ele aplicou uma lei divina, que é a lei da excelência, que é a que eu estou dizendo aqui agora. E a Bíblia diz em Mateus 5,45 que o sol e a chuva caem para justos e para ímpios. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9 que tudo que sucede ao ímpio também sucede ao justo. Do mesmo jeito que o ímpio morre, o justo morre. Do mesmo jeito que se o ímpio resolver o problema lá do gerador de Henry Ford, ele ganha dinheiro. Se o ímpio resolver e o justo, ambos vão ser remunerados por ter resolvido aquele problema. Por isso que tem muitos casais cristãos perdendo o casamento. E quando você olha o casal o vizinho da tua casa, ele está lá, parece que está uma bênção. Não está uma bênção porque o fim dele é outro. Esse é um detalhe importante. Quando nós queremos o que Deus tem para nós, que é o caso de José, que é o caso de Davi e o caso de Daniel, aí nós usamos Provérbios 10, 22, que as bênçãos de Deus vão te abençoar e não vão trazer dores. Já de que adianta ganhar o mundo todo, por exemplo, você ser aquele técnico que resolveu lá o gerador, mas perder a sua alma, não adianta nada. A minha meta é, como Jesus diz em Marcos 10, 29 a 31, é receber 100 vezes mais já neste tempo e no século futuro a vida eterna. Então essas são duas características de um servo sábio: integridade e excelência. Se em tudo que nós formos atuar e aonde nós formos caminhar, nós aplicarmos integridade e excelência, você já deu mais do que um meio passo em direção ao sucesso e à vitória. Grave, eu disse no começo, homens de sucesso fazem constantemente o que fracassados fazem de vez em quando. Eu separei 4 perguntas que elas são aplicadas de modo prático para nós. Como que você pode aplicar isso que foi dito aqui para a tua vida? A primeira delas é: em que áreas falta integridade para você? Eu inclusive fiz essa pergunta. Em que áreas falta integridade? Tenta pensar, porque assim você aplica ela para você. Uma forma, se você não achar, não, Paulo, eu sou um anjo, eu não encontro áreas em que falta integridade para mim. Na verdade, eu ia solicitar a Deus uma auréola, mas de tão preocupado que eu estou, me considero Enoque ainda. Se Deus pudesse me transladar e levar aos céus. Agora, se você falar, não, eu sou pecador, Eclesiastes 7,20 diz que não tem homem perfeito, mas eu não acho, Paulo, o meu defeito. Aí sabe o que você faz? Pergunta para tua esposa que ela vai passar uma lista para você. Ela vai passar uma lista, espero que não seja grande, né? Mas não é difícil de ser grande, não. E da mesma forma, a esposa também pergunta para o marido, que ele vai fazer questão de passar essa lista. Aí você trabalha em cima dessa lista. Aonde falta integridade? Você não está sendo tão transparente com a tua esposa. Você não está traindo ela, mas você também não está querendo ser claro com ela. Tá bom, eu não estou traindo, então eu vou deixar ela bem tranquila. Bem, eu estou aqui agora, logo eu chego, mando uma foto para ela, olha que lugar bonito onde eu estou. Ela fica mais tranquila. Agora você quer fazer aquele charminho e fala, não, deixa ela pensar, porque eu não estou fazendo isso. Tranquilize, a esperança realizada é árvore de vida, Provérbios 13, 12. Por isso, quando você realiza a esperança do cônjuge, você produz árvore de vida no teu casamento. Aonde falta integridade? Se você não achar aonde falta, pergunta, não para quem está do teu lado aí, mas pergunta para a tua esposa, pergunta para o teu filho, pergunta para o teu pai, para o teu patrão. Chega para o patrão e fala, onde eu poderia melhorar? O que eu poderia fazer a mais? Ou para um gerente, ou para um colega de trabalho. Não importa, esse é um passo de humildade e que vai te levar a grandes distâncias. Você quer uma vida de regalia? Se prepare para as coisas difíceis. É fácil ouvir a esposa passar uma relação dos defeitos? Não é. A vontade que dá é amassar o papel e jogar nela. Mas você segura o papel e fala, tá bem, eu que pedi isso. Agora tem pessoas que têm dificuldade, inclusive quando, vamos imaginar que você saísse no final do culto aqui e alguém falasse, eu vi um defeito seu ali, você cutucou o nariz o culto todo, e aquilo incomodou todo mundo que estava do teu lado.
Eu falei isso para chamar atenção mesmo, para você prestar bastante atenção. Talvez seja uma coisa pequena, aí você fica bravo. Escuta, o que você está pensando? Vai cuidar da tua vida, eu cuido da minha. Você não sabe ouvir a correção. Talvez a forma que a pessoa falou, e eu já mencionei esse exemplo antes, tenha sido uma forma áspera, agressiva, de pontuar o teu defeito. Viu, teu filho é uma peste, ele não presta atenção em nada. Aí você levanta e ataca a pessoa que disse isso, ou você, não, tá bem, eu vou ver tudo isso, e você procura o ouro daquela crítica. Talvez a pessoa que te falou, ela jogou muitas palavras, generalizou, falou, a esposa e marido normalmente fazem isso, você sempre foi assim, você nunca prestou, você é igual ao teu pai, você é igual à tua mãe, desde que a gente se conhece, você não melhora nessa área. Generalizou. A pessoa fala, você nunca me fala eu te amo, você falou no dia anterior. Ela só quer que você fale de novo, entendeu? Fala de novo. É um meio de nós crescermos, ouvindo o conselho e recebendo a correção. Provérbios 19, 20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Essa é a primeira pergunta. Você pode fazer ela hoje para alguém. Em que áreas falta integridade para você? E talvez até você possa fazer essa pergunta no trabalho, em casa. Segunda pergunta, como você poderia ser mais excelente? Eu não quis colocar a pergunta assim, como eu poderia ser excelente? Porque daí você fala, mas eu já sou. Então a fala é, como você poderia ser mais excelente? Entendeu? Ou talvez você fale, Paulo, essa mensagem foi perfeita para o meu filho. Uma vez eu falei exatamente isso. Tomara que você aplique essa mensagem para você e não fale apenas que era boa para o teu filho. E tem uma mulher que veio no final do culto e falou, Paulo, eu sei que você falou que era bom a gente aplicar para a gente, mas eu queria tanto que meu filho estivesse aqui para ouvir aquela mensagem. E é verdade, pode ser o caso, pode ser o teu caso. Mas a grande pergunta é, como você pode ser mais excelente? Melhor, aonde? No trabalho? Como? Como que você pode ajudar mais? Eu vou dar uma dica. E eu e meu irmão estávamos conversando esses dias, às vezes a gente entra em umas conversas, a gente fica como se fosse filosofando e falando, e depois de uma hora a gente chega numa conclusão. E essa é uma que eu estava falando com o André. E a gente conversando que muitos erros que o governo comete é tentar sugar a população, esgoelar ela para pagar as dívidas, para a corrupção, para fazer algo do interesse dos governantes. Quando eles esquecem que quem dá o dinheiro para o governo é o povo, porque nós somos o governo, se for ver no final das contas. Aí você pega e fala assim, imagina só, vamos fingir, faz de conta, eu sou o governo, e as pessoas que estão aqui, não vamos nem pôr vamos pôr o pastor é o governo, e nós que estamos aqui somos a população em geral. Aí o pastor falou, agora eu vou aumentar o imposto, coloca mais imposto, ou agora eu vou começar a exigir mais burocracia para você abrir uma empresa, e aumenta a burocracia, ou agora vai ser mais difícil de conseguir isso aqui, vai dificultando, e ele esquece, não é o caso do pastor, é um exemplo, é hipotético, por favor, e ele esquece que quem dá o dinheiro para ele fazer as coisas é o povo, e se o povo for esfolado, for destruído, esgoelado, o povo não vai conseguir produzir mais. Por isso que a Bíblia diz que aquele governo que aumenta a usura, o governo que massacra o povo, verá o seu opróbrio, verá a destruição do seu próprio povo. Por isso que nós precisamos da honra. Então se você olhar, o que então um governo deveria fazer para crescer? Não que eu tenha a chave do sucesso, eu tenho até a chave do sucesso, não eu, todos nós, que é a Bíblia. Se todo governo seguisse os ensinos bíblicos, estava feito. Mas um exemplo simples é honrar a população. E como, Paulo, mas por que você está falando do governo? Porque eu disse assim, como que você pode ser mais excelente? Aí eu criei a pergunta, mas mais excelente aonde? No trabalho, por exemplo, honrando os clientes, porque é eles que estão trazendo dinheiro para a empresa. Chega o cliente, você trata ele mal, é ele que dá o dinheiro para entrar na empresa. Honrando o patrão, porque é ele que paga o teu salário, porque se ele te demitir, você fala mal dele, então saia da empresa. O teu alimento, sustento vem dele. Honra ele e você aumenta. Agora imagina se o governo facilitasse tudo. Agora está facilitado, o que está facilitado? A criação de empresa, vamos reduzir os impostos, mas aí o povo ia ter mais ânimo em fazer, em produzir, em conquistar e conseguir. Como consequência, por mais que a alíquota fosse menor, o governo receberia mais de impostos. Agora esses tempos eu vi no noticiário, acho que já não foi esses tempos, faz mais ou menos um ano, o governo viu que estava com umas dívidas meio pesadas, falou, o único jeito é aumentar o imposto. Então você aumenta o imposto, fecha empresas que daí elas vão parar de produzir e não vão mais conseguir pagar o próprio governo. O caminho, se você quiser ser mais excelente, é honrar quem está do teu lado, honrar o teu filho para você conquistar ele, honrar o teu cliente para você conquistar mais. Eu estava lendo a história do fundador da Odebrecht, infelizmente o neto dele está preso, deu maior confusão, que é o Marcelo Odebrecht, mas o fundador da empresa, uma das coisas que ele dava muita ênfase, e a empresa ficou grande com ele, antes mesmo de toda essa corrupção, de toda essa confusão, isso em 1950, 60, 70, 80 e 90,
o fundador, o Norberto, uma das prioridades que ele dava era tratar o cliente como se fosse um grande amigo. Ele escrevia a palavra cliente com C maiúsculo nos textos dele. Porque ele queria dizer o quê? Se nós não tivermos um bom trato do nosso cliente, nós não vamos crescer. Você é um funcionário e maltrata o teu empregador. Você é um empregador e maltrata o teu funcionário. Então, se nós formos mais excelentes em casa, com a esposa, você não quer passar a vida toda do lado da tua esposa, do teu marido, ter uma vida feliz, uns filhos abençoados? Honre-os. Porque assim você vai produzir favor. E aonde há favor, há bênção, há dinheiro, há felicidade, tudo através da honra. Inclusive, esse é um dos bons temas para a gente trazer um dia, sobre honra. Como honrar? Então, a primeira pergunta, em que área falta integridade? A segunda pergunta, como ser mais excelente? Porque se você disser eu já sou, então como ser mais? A terceira pergunta, que esse se refere ao temor do Senhor. O temor do Senhor também é uma característica que nós deveríamos ter como servos sábios. E a grande pergunta é, como que nós estamos aplicando o temor do Senhor em nossa vida? Como que nós estamos aplicando o temor do Senhor em nossa vida? Eu já disse, é fácil você falar, eu recebo Jesus como meu Salvador, eu creio que Deus ressuscitou dentre os mortos, porque Deus amou o mundo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas como você tem demonstrado isso em tuas obras? Porque nós não somos salvos pelas obras, mas a fé sem obras também é vazia. Não adianta nada você falar e não fazer nada. Uma das grandes provas de honra e temor ao Senhor está no dízimo. Sabe por quê, pastora? Porque é uma das coisas mais difíceis que tem. Envolve o dinheiro. E o mundo, sabe uma coisa incrível? As pessoas que mais criticam o dinheiro, elas são as que mais estão atrás do dinheiro. Elas criticam o dinheiro quando ele é falado nas igrejas. Elas estão 8 horas por dia, 44 horas por semana atrás de dinheiro. Aí vai falar dinheiro, fala, credo, que mercenário. Então para de trabalhar 8 horas por dia, 44 por semana, já que o dinheiro não é importante. Muitos que consideram o dinheiro importante é quem também não sabe pagar conta de água, conta de luz, fornecer educação, roupa, saúde e conhecimento sobre as coisas de Deus para aqueles que estão do lado. Então essa é uma pergunta interessante para você se fazer. Como é que eu tenho demonstrado o meu temor pelo Senhor? E a última pergunta, quem nós temos, esse texto está em Provérbios 16, 21. Quem nós temos mentoreado, guiado, ensinado, conduzido, orientado? Provérbios 16, 21 e 23 e Provérbios 25, 15 nos ensina que se nós formos sábios, nós abençoaremos outras pessoas. Você precisa de bênçãos, mas você tem bênçãos que você pode compartilhar com outros. Tudo que nós fazemos acontecer para os outros, Deus fará acontecer para nós. Efésios 6, 8. Tudo que você fizer acontecer para os outros, Deus fará acontecer para você. Você precisa de bênçãos, mas você tem bênçãos a compartilhar. Então compartilhe elas. Vamos nos colocar todos de pé. Hoje eu não li no começo da mensagem, mas não se esqueçam. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Senhor, estamos aqui na Tua presença nessa noite. Pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria para termos mais integridade, bondade e lealdade. Mostra, Senhor, aonde estamos falhando na sinceridade, na bondade, na fidelidade. Aonde é, Senhor, em casa que estamos falhando e precisamos corrigir as nossas atitudes, de modo a alcançarmos um coração pleno e sábio perante o Senhor. Deus, mostra a cada um daqueles que estão aqui nessa noite qual o caminho correto para lidar com os problemas que eles estão enfrentando. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Eu peço ao Senhor que também nos ensine, nos ajude a sermos mais excelentes em tudo o que fazemos, aonde atuarmos, com quem conversarmos, que todas as mentiras nós possamos jogar fora, mas que possamos estar perante o Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.